Olá, você sabe como estruturar uma ideia e fazer um pitch? Quer dizer, apresentar essa ideia para alguém de uma maneira objetiva, clara e matadora? Nos próximos minutos, eu vou dar umas dicas para quem quer ou precisa falar com um possível investidor sobre aquela ideia genial que você e ou seus amigos tiveram. Bom, são 4 coisas que você precisa ter em mente. E para ajudar a organizar isso tudo, nós vamos colocar essas coisas no que se convencionou chamar de painel da ideia. O painel da ideia é um painel físico ou mental com 4 colunas distintas nas quais você vai colocar cada um dos aspectos fundamentais de uma ideia. Vamos lá? Em primeiro lugar, e na primeira coluna, é importante que haja um problema a ser resolvido. Pode parecer óbvio, mas eventualmente eu e você temos algumas ideias que até são interessantes, mas não resolvem nenhum problema importante específico para alguém ou para algum grupo de pessoas. A minha ideia, a sua ideia, a nossa ideia, ela precisa resolver um problema para o qual alguém, ou melhor ainda, alguéms, estariam dispostos a pagar pela solução daquilo. Ou seja, aqui é importante que você tenha em mente o problema em si e tenha também dados que deem a dimensão concreta de qual o tamanho do público-alvo que teria potencial interesse na solução que você está propondo. Por exemplo, dizer que, segundo o CFP, há hoje mais de 420 mil psicólogos cadastrados no país, não significa necessariamente que haja potencial para 420 mil clientes da sua solução. É preciso entender que, no caso, há segmentações e grupos menores que tenham mais interesse e um interesse mais focado específico na solução daquele problema. É importante que esses números, que números como esses, estejam na sua cabeça e façam parte do seu discurso. Então, na primeira coluna do painel da ideia, descreva objetivamente que problema é aquele para o qual alguém pagaria, objetivamente tiraria dinheiro do bolso para ter uma solução. Entendido? Em segundo lugar, é preciso ter clareza sobre de que maneira a sua solução vai resolver o problema. Aqui é preciso que a gente tenha atenção. Dizer que vai criar um aplicativo para resolver o problema em si, não descreve de maneira concreta e, sobretudo, completa o que você pretende. Procura definir mais claramente como, por exemplo, se o problema que você se propõe a resolver é de planejamento de atividades no dia a dia, talvez uma descrição mais precisa da solução seja uma ferramenta para visualização, priorização e organização de atividades ao longo do dia, ou alguma coisa parecida. Assim, na segunda coluna do painel da ideia, você vai listar a função ou as funções, no caso aqui a visualização, a priorização, a organização das atividades, a função ou as funções que resolvem objetivamente os problemas que foram apontados na primeira coluna, ok? Em terceiro lugar, é importante que, olhando para o público-alvo, qual o público-alvo? Aquele que você descreveu lá na primeira parte do seu discurso, que haja clareza na abordagem que você entende que seja melhor para sensibilizá-lo e convencê-lo a pagar por isso. Basicamente, o que a gente chama de empacotamento de produto, uma faixa de preço, um modelo, uma estratégia comercial, uma estratégia de comunicação. Em resumo, aqui você vai abordar algo que os marqueteiros chamam de os 4 P's do composto mercadológico. Pode ser complicado, mas daqui a pouco, mais para frente, eu explico melhor. Os 4 P's do composto mercadológico são produto, preço, ponto de venda e promoção. Então, daqui a pouco, segura aí que daqui a pouco vou dar um exemplo. Em último lugar, fale sobre resultados esperados. Aqui, de novo, tem uma armadilha na qual alguns empreendedores podem cair, que é dizer que o resultado esperado é alguma coisa parecida como produto lançado em 3 meses. Isso não é o que o investidor espera. O que o investidor espera, nesse momento, são números claros sobre que vantagem ele leva se ele entrar com você nessa empreitada. Então, aqui coisas como atingir 20% do público-alvo, aquele, em X tempo, por exemplo, em 3 meses, em 10 meses, projetando uma receita de X milhares de reais,
são coisas que vão dar consistência para o seu plano. Aqui o investidor não precisa necessariamente acreditar que os seus números têm uma precisão milimétrica. O que ele precisa, sim, é perceber que você pensou no todo e que todo o ciclo fecha e que a conta, sobretudo a conta final, fecha, dinheiro. E que vale a pena, então, convidar você para um café durante o qual vocês podem trocar ideias mais profundas e mais elaboradas sobre o assunto e a solução em si. Bom, após preencher física ou mentalmente o painel da ideia com essas 4 colunas, o problema, a solução, o mercado e os resultados, aí vem o maior desafio: empacotar isso tudo em um discurso de no máximo 3 minutos. As pessoas chamam isso de pitch, ou discurso de elevador, porque é o tempo de uma viagem entre o térreo e o 20º andar, que é tudo que você tem quando encontra ou aborda o investidor num elevador. Você só tem aquele tempo para convencê-lo de que aquilo que está na sua cabeça e mais no seu coração dá um caldo para uma conversa com mais calma, no escritório dele, no café da esquina, no restaurante, coisas desse tipo. Então, o desafio é, coisas como os 4 P's que eu falei antes, devem caber talvez em um parágrafo só. Algo como, a minha solução vai se chamar Psicoplan, que vai custar no máximo R$10 por mês por usuário. Nós vamos divulgar nos sites A, B, C e D, via conteúdo de marketing, em artigos de influenciadores, em banners contextuais e direcionados, e o cliente vai poder baixar e adquirir na loja de aplicativos para iOS. Simples e objetivo quanto isso. Falando assim, olhando para esses 4, para o painel da ideia, os 4 aspectos e tudo isso que você tem que pensar, você percebe que não é tão fácil assim como alguém poderia pensar inicialmente vender uma ideia. Mas pensando bem, planejando bem, também não é tão difícil. Com método, com estudo e com treino, você consegue. Vai lá, vale a pena.